O pastor chegou lá, pastorzão de terno. Raiz. Raiz, um pacote de sal grosso na mão. Oh. E eu, nossa, e eu dele com o pacote de sal grosso ali, vamos orar, e nós com o mercado quebrado, arrebentado. Né? E o pastor orando. E naquele dia ele profetizou um negócio, né? Esse mercado aqui vai ser o maior do bairro. Deus está me falando que vocês ainda vão ser o maior mercado do bairro. Muitos aqui ainda vão querer negociar com vocês. E nós quebrados, eu só ouvi aquilo ali e dizia amém. Amém. Mas por dentro tá arrebentado, conta devendo, tudo que dava, nome sujo. Não, e olha, cheque devolvido, nossa. Se comprometer com o que ele quer fazer. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas para... Graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. Aqui é um lugar para você que é empreendedor, para você que é líder de negócio, para você que gosta do tema de empreendedorismo, de empreender, gestão, da parte comercial, de vendas, gestão de crise, gestão de pessoas. Você chegou ao local certo. Seja bem-vindo, a casa é sua. Hoje o tema aqui é falar sobre desafios de empreender. O tema central vai tratar desafios e vitórias na jornada empresarial. Se você gosta do tema, se você já passou por altos e baixos, está passando por um desafio empresarial agora, prepara a pipoca, senta no sofá aí que o tema vai ser maravilhoso e o nosso convidado tem histórias para te inspirar. Lembrando sempre que os 3 pilares desse podcast é te instrumentalizar, trazer ferramentas técnicas para levar para o teu negócio, te ajudar a orientar a tomada de decisão, mas também te inspirar. Tenho certeza que esses 3 elementos estarão presentes no dia hoje aqui no nosso encontro. Mas antes de entrar no tema, de começar a falar sobre o que a gente vai tratar aqui hoje, eu quero dar as boas-vindas para a mesa. E lembrando sempre que o meu papel aqui é não atrapalhar vocês, tá? Pastor Gabriel, seja bem-vindo. Mais um podcast para nós aí. É isso aí. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós aqui. Uma bênção poder estar junto. Bem-vindo, nosso convidado, né? E nós queremos também dar as boas-vindas à nossa audiência. E com certeza que algo da parte de Deus nós vamos aprender. Estamos sempre abertos a aprender, somos aprendizes, né? Certa vez eu escutei de um homem de Deus e ele dizendo, já com os seus 80 anos, ele dizia, eu sou um aprendiz, um eterno aprendiz, um mestre na arte de receber. E a gente tem que estar aqui como um mestre para receber tudo que Deus tem trazido a cada podcast, né, dos nossos convidados. Eu tenho certeza que não só a gente vai desfrutar aqui, mas a nossa audiência vai desfrutar também e todos vamos ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Anderson, seja bem-vindo. Mais um podcast para conta. Vamos lá, pessoal. Como é bom estar aqui novamente, né, trazendo um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência. Cada convidado aqui sempre enriquecendo esse podcast, nessa viagem, né, que a gente quer a cada dia atribuir para a nossa audiência, né? Tenho certeza que o assunto será tremendo hoje e tudo vai dar certo. Que legal. Tem que fazer um meme teu também do quando eu vou estar aqui. Eu tenho que lembrar disso aí, tá, pastor? Tem que fazer, porque ficamos só contigo, tem que fazer o meme também. Não podemos esquecer. Impressionante. É. Isso aí. Bota esse meme. Esse é bom, né? Esse é bom. Se você é novo por aqui, se é a primeira vez que está chegando, deixa eu fazer um convite especial. Compartilhe o conteúdo se está gostando, comenta, dá teu feedback, segue o nosso canal no YouTube, o podcast Neemias, segue no Spotify, segue o Carral Business no Instagram e não perde nenhuma novidade. Clica no sininho aí para ficar ligado em tudo que está acontecendo. Toda semana tem um episódio novo, vem aqui um empresário, um empreendedor com uma história que vai te ajudar a tomar decisões, a te inspirar, a te guiar nessa caminhada, sempre com a palavra no centro da mesa. E hoje não vai ser diferente. Hoje o nosso convidado traz uma história que vai te inspirar, que vai te trazer lições que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, antes de mais nada, quero dizer que a gente está falando aqui de Gravataí, no Rio Grande do Sul, de dentro da Carral Church. Então já te convido para vir nos visitar. Venha conhecer a Carral aqui, se você está aqui perto em Gravataí, na Redondeza. Já fica aqui o convite, o endereço vai estar passando aqui embaixo no vídeo. Bom, o nosso convidado é um irmão de montanha, um irmão em Cristo, né? Maicon, uma honra imensa te ter aqui, em nome da Carral, em nome dos Neemias. Seja bem-vindo. Que bom que tu aceitou esse convite e tenho certeza que a tua história vai inspirar as pessoas, vai instrumentalizar. Seja bem-vindo. Quer dar um oi para nossa plateia, para o nosso time aí? Fica à vontade. Olá. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, Raul. Fiquei muito feliz em receber o convite. Obrigado
Gabriel, obrigado, Anderson. E tenho certeza que vai ser uma noite espetacular aí, tá bom? E vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Amém. E obrigado, pastor Júnior, também, né? Por ter me recebido aqui na Carral com o maior carinho, o maior amor de coração aí. Obrigadão. Que bênção, que bênção. Bom, se você não segue o canal ainda, já segue. Já compartilha esse conteúdo, já comenta. Quero te fazer esse convite. Antes de entrarmos no nosso tema e desbravar um pouco dessa história, desafios e vitórias na jornada empresarial, quero pedir para o pastor Gabriel fazer uma oração por nós e por quem está nos vendo. Pastor. Amém. Então nós vamos consagrar esse momento ao Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado. A Ti nós entregamos e confiamos que esse trabalho é Teu e que os frutos que estão sendo colhidos nesse podcast, com certeza são frutos para a Tua glória e para a eternidade. Nós oramos, Senhor, abençoando este trabalho, convidando ao Espírito Santo para se fazer presente. Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos. Não é sobre nós, não é sobre o nosso conhecimento, mas é sobre a Tua palavra aplicada, Senhor, em temas tão importantes. E nós queremos te pedir, Espírito Santo, venha trazer clareza, venha trazer direção, venha trazer, Senhor, coisas sobrenaturais que vão ser reveladas aqui, da intimidade do coração de cada um, Senhor. Aqueles momentos em que o Senhor tem se revelado aos teus filhos. E eu quero te dar toda a glória, em o nome de Jesus, e abençoar esse tempo, assim também abençoando a nossa audiência, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor. Qual empreendedor que já está nessa caminhada e que não passa por desafios, que não passa por dificuldades? Tivemos pandemia no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, da onde a gente fala, tivemos a enchente. Sem falar da economia, sem falar da parte fiscal, sem falar do desafio comercial, sem falar de tudo que acontece no mundo, né? Tem uma guerra lá na Ucrânia, o agricultor no interior do Mato Grosso sente, né? Tem uma crise entre a China e os Estados Unidos, né? O empresário sente. Então, tudo isso, troca presidente, troca prefeito, tudo acaba... Sai um meme na internet de uma influencer, tudo já movimenta. Então, empreender no Brasil é um desafio absurdo. Mas a gente sempre começa, pastor, perguntando para o nosso manual. A gente chama aqui a Bíblia de nosso manual, o Manual do Empreendedor. Então, a gente sempre começa perguntando, né, para o pastor, e o pastor vai nos trazer aqui o que a Bíblia nos diz. E a pergunta é, pastor, quais os principais princípios bíblicos que podem nos orientar a enfrentar os desafios e celebrar vitórias na nossa jornada empresarial? É um tema desafiador. Quais os princípios bíblicos podem nos orientar? Todos, né? Óbvio, acabou, né? Próxima pergunta. Óbvio. Todos os princípios bíblicos que podem nos orientar. Porém, nós vamos pegar algo que foi um divisor de águas na minha vida pessoal, quanto pastor, quando foi o primeiro culto que eu ministrei, eu lembro da palavra. E a palavra do primeiro culto foi essa que nós vamos compartilhar aqui, já se vão 17... deixa eu ver. Peguei agora, não tá sendo. Não, uns 17 anos. 17 anos, quase 20 17 anos. Tá? Então, mais ou menos isso. E eu me recordo que no primeiro culto, o culto de inauguração da nossa pequena congregação, foi Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Quais os princípios bíblicos que nos orientam a enfrentar os desafios e celebrar as vitórias da nossa jornada empresarial? Não só na jornada empresarial, né, mas em todas as áreas da nossa vida, os princípios vão nos ajudar a enfrentar os desafios. O nosso foco aqui no podcast Os Neemias é o empresariado, é desenvolver novos empreendedores, é abrir o entendimento do nosso público para que crie coragem aliada à fé e as ferramentas instruídas aqui para que você possa colocar em prática o seu sonho e abrir o seu negócio e começar, quem sabe, a empreender, quem sabe buscar uma formação. O objetivo é destravar, é fazer você entrar em movimento. E quando eu vejo os princípios bíblicos, eles são a ferramenta norteadora da parte do Senhor para que possa nos trazer paz ao coração. E tranquilidade, certeza de que o que estamos fazendo não fere nem a Deus e não fere os seus princípios.
A Bíblia é o pensamento de Deus escrito. O que Deus pensa está escrito na Bíblia. O que Deus sente está escrito na Bíblia. O que Deus deseja para mim, para minha casa, para o meu casamento, para os meus filhos, para os meus negócios, está escrito na palavra. É o manual que nós estamos sempre apoiados. E quais os princípios podem nos nortear? Se aqui nós vamos puxar um e dele eu tenho certeza que nós vamos avançar poderosamente. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu pego o princípio de colocar Deus em primeiro lugar, se o que eu vou fazer como empreendimento, como negócio, ferir algum dos princípios, eu creio que Deus também não vai se agradar, porque aqui está o sentimento de Deus, a palavra é o desejo de Deus para nós. Se não fosse, não teria o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o primeiro pacto, o segundo pacto, a primeira instrução, a segunda instrução. Vamos dar um exemplo para ficar mais concreto, né? Se o meu negócio vai fazer as famílias se separarem, você acha que é de Deus? Você acha que Deus está num negócio que afasta as famílias? Você acha que Deus está num negócio em que faz a pessoa ficar viciada em algo? Seja o que seja, né? Ou comida, ou bebida, ou um jogo, ou alguma coisa que te fez fazer com que a pessoa se torne um vício. Não sei, né? A Bíblia nos alerta que essas coisas ferem princípios. O que Deus uniu não separa o homem. Então como é que eu vou fazer algo que pode ser, aos olhos humanos, a melhor coisa do planeta, mas ele vai ferir as famílias, ou vai machucar as crianças, ou vai trazer divisão entre o lar, ou vai ferir nunca se falou tanto sobre animais, né? Hoje em dia eu também sou pai de pet, né? Só 3. Relações no podcast. Só 3. Só 3, né? Então a guaipecada lá em casa, aqui no sul é guaipeca. Então, a cachorrada lá é a mesma coisa, é cachorro, dog, etc. Então, a cachorrada lá em casa, eles são bem tratados. Eu acho que eu trato melhor eles do que a mim mesmo, né? Então, hoje nós estamos vivendo uma sociedade que antigamente não, o pessoal era tudo à base do... Né? O pessoal era meio destroncado, assim, o negócio era o pessoal era meio grosso. E hoje em dia não, a gente está vendo uma sociedade que estão abrindo os olhos para algumas coisas, mas estão à beira de inversões de valores que são terríveis, que quebram princípios. Eu sou do tempo em que quem brincava de boneca eram as crianças. Hoje os adultos estão brincando de boneca. Né? Tema extremamente atual, né? Total. Hoje as pessoas... Tu não tem um bebezinho reborn, não. Tem pet reborn agora. Tenho pet. Né? Então hoje os adultos estão brincando de boneca, as crianças atendendo telefone. É simples, virou tudo. Muito então, bem, tremendo. É tremendo, é impressionante o que está acontecendo com o nosso país. O Brasil é incomum. Então, colocando Deus em primeiro lugar, né, a gente ri, mas, cara, é difícil. Mas colocar Deus em primeiro lugar é o que faz a gente perseverar e colocando os elementos, né? Colocar Deus em primeiro lugar é um princípio. Fé é outro princípio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou... Se eu colocar Ele em primeiro lugar e eu começar a agir por fé, as coisas vão começar a se fechar. Vai casar as coisas. Então, se eu começar a pedir a Deus sabedoria, se eu pegar um papel, uma caneta, um papel de pão lá, um lápis, e eu começar a esboçar o meu desejo, o meu projeto, eu vou rasgar, vou botar fora, amanhã eu faço outro, depois faço outro, mas eu estou tirando aquilo que eu estou queimando aqui dentro, eu estou expressando, eu estou vendo planificado. Isso é planejamento, isso é projeto, é o início de todo o sucesso, começou com um projeto, né? Me ajudem aqui, verdade, colegas, é isso? Reconhecendo as vitórias. E quando a gente chegar lá na frente, que a gente possa não tocar na glória de Deus. Não tocar na glória de Deus. Um princípio que faz com que muitos caiam, né? Deus é acima de tudo, é acima de mim, é acima do que eu penso, do que eu falo, do que eu tenho. Deus está acima, Jesus está acima, o Espírito Santo está acima. Reconhecer que todas as vitórias vêm dele faz com a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve.
Malaquias capítulo 4 vai falar assim, que então veremos a diferença em quem serve a Deus e quem não serve. Então, para que eu possa agradar o coração do meu Senhor, do meu Pai, do meu Criador, eu preciso guardar os princípios. E nada melhor do que guardar conhecendo os princípios. Só pegando um gancho aqui, pastor. Muito bem que tu colocaste aí sobre os princípios. E a gente cita algumas vezes, a gente citou aqui já no podcast, de que a gente, quando é criança, a gente não quer... a gente tem medo do pai, né? E a gente já colocou que Deus enxerga pela fechadura. Então, tudo que tu fizer mal é aquele pai que passa ali durante a noite, vê o filho fazendo uma arte ou mexendo no celular e não dormiu cedo. Aí chega no outro dia, o pai já sabe que ele está fazendo coisa errada, né? Então, ele vai perguntar, e aí, tu dormiu que hora? Ah, eu dormi cedo. Não. Mas ele sabe, né? Então, Deus sabe tudo que a gente faz. Então, isso que é o princípio de tu empreender. Nós tivemos a questão das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, e o nosso convidado aí vai nos colocar no meio do segmento dele, e muitas pessoas venderam alimentos contaminados. Aí tu imagina, eu recolhi os alimentos e revendi para supermercados, e quem estava consumindo aquilo ali? Deus aprova isso? Não, porque a pessoa poderia ter problema gigante consumindo aquilo. Poderia ter? Não poderia ter? Talvez não, mas estava contaminado. E isso faz com que existe esse princípio. Tu não vai vender algo que vai fazer mal para o teu próximo, né? Então, ter os princípios, seguir a parte empreendedora de empresário, no qual o teu pai não fique bravo contigo, né? Que ele olha pela fechadura e não está fazendo certo. É isso aí, dormiu cedinho, né? E não tem esse... porque tudo ele vê. Não adianta esconder. Então é isso, seguir nos princípios, seguir no meio de que tu faz as coisas certas, como é que tu não vai prosperar? Né? Ah, não, mas eu conheço fulano que faz tudo torto e prospera. Até quando? Né? Até quando ele vai conseguir chegar na glória de desfrutar tudo aquilo? Ele pode desfrutar, pode ter tudo em si. A gente vê a cada dia mais em reportagens golpes e pessoas pegando dinheiro dos outros. Até quando essa pessoa vai conseguir? Como é que vai ser depois de tudo isso, né? Então, como o senhor colocou, essa questão de princípios é o que a gente tem que ter. Bacana, eu estava lembrando, vocês falando aqui, eu estava lembrando, há 2 cultos atrás eu estava conversando com um irmão no estacionamento, legendário ele também, né? E ele estava trocando ideia sobre... Dá uma viajada, sabe quando tu começa a conversar e dá uma vai longe, né? Mas nós falávamos em algo que conecta com esse processo, que dá meio que trocando testemunhos. Trocando testemunhos do nosso momento de conversão, o que muda, né? O fato é que quando tu coloca Deus no jogo, o game muda. O game muda absurdamente. Né? Então, se vale pra tua vida, botou Deus dentro da tua casa, a tua casa muda. Botou Deus no teu comportamento muda. Botou Deus nos teus negócios, os negócios mudam. E mudam sempre no caminho do Senhor. E aí é muito sobre consciência disso. A gente tá falando assim, às vezes a gente tá falando... A gente fala, tem cara que prospera e não caminha com Deus. Eu não sei se prosperar é o carro dele ou o travesseiro que não deixa ele dormir. Eu não sei o que é prosperar. Para mim, eu sei o que é prosperar. Eu não sei o que é para ele prosperar. Eu sei que quando Deus entra no jogo, o jogo muda. E muda a favor daquele que caminha e entende o que tu acabou de falar, né, pastor? Dos princípios, né? Então, o que eu queria trazer aqui de reflexão é, para você que empreende, para resumir o que foi trazido aqui na resposta do pastor, coloque Deus no jogo, que o jogo vai mudar. Coloca Deus no jogo que vai mudar, no jogo da tua casa, no teu comportamento, na educação dos teus filhos, nos teus negócios, nos teus pensamentos, nos teus planos, né? Quantos planos a gente faz e não primeiramente, né, pergunta pro pai, é isso que tu quer? É esse o teu caminho? Né? Consagro a ti o que eu estou fazendo. Porque às vezes a gente não tem resposta, a gente tem uma coisa que é um sentimento, é uma emoção, somos de carne, né? Só que a gente está entendendo errado. A gente tem que pedir orientação porque eu ouvi uma frase em algum lugar essa semana, que quando tu pega o trem por direção errada, a volta fica muito mais complicado, tem que voltar tudo e ir pro outro lado. Né? O caminho fica mais distante, né? Então, enfim. Eu queria nessa linha perguntar pro Marco. Marco, conta para nós como é que foi a tua caminhada empreendedora. Teve altos e baixos, teve distanciamento. Como é que foi essa caminhada empreendedora na tua vida, né? Eu conheço um pouco da tua história, mas acho que é o momento de tu nos ajudar a explicar um pouquinho com a vida real, trazendo para cá não só pensamentos, mas exemplos, Marco. Vai fazer muito sentido o que o pastor falou. Bora lá. Um pouquinho da minha história. Eu era cobrador de ônibus e a minha mãe tinha um mercadinho.
mercadinho na vila, né? E meu pai tinha criado outro negócio e tava deixando o mercadinho, já não tava mais. E a minha mãe convidou, ô Mike, vamos trabalhar de... Um pouquinho. Chega mais perto. Isso. Vem trabalhar comigo de açougueiro. E eu... Isso. Quantos anos tu tinha nessa época? Eu tinha 19 anos, 20 Ah, gurizão, anos. gurizão. Gurizão, Ah, gurizão. 20 anos. E eu fui trabalhar de açougueiro pra minha mãe. Ela disse assim, eu te dou um período pra tu poder fazer faculdade e tal. Eu digo, não, beleza. E voltei pra faculdade e comecei a trabalhar com a mãe ali. E o negócio começou a dar certo. E a minha mãe não queria mais. E eu tava namorando com a minha esposa, Jana. E aí a gente ficou junto ali, já tava 2 anos namorando, e a gente casou não, a gente se juntou, né? Casar a gente casou agora, faz mês passado, 16 anos de namoro. O mês de casado. Um mês de casado. Mês de casado, Jesus. 16 anos de namoro. E aí a gente se juntou e começamos a trabalhar. Minha mãe alugou o prédio pra mim, a gente começamos a trabalhar ali. E vai muito, muito com o que o pastor falou ali, porque assim, a nossa intenção era dar certo. E o desejo no coração era muito forte de dar certo, estava dando certo, a empresa cresceu. Só que a real intenção era mostrar para os outros que a gente era vencedor, que a gente ia conseguir. Então, a gente tinha conseguido e daqui a pouco começou a dar tudo errado. Compramos carro zero, gastava dinheiro que não era para gastar da empresa. E resumindo, a empresa estava indo bem, 2 anos cresceu. E eu acho que tem gente que talvez vai ouvir isso aí, eu nunca tinha contado essa história para muita gente. E a gente quebradinho. Porque a gente queria provar para todo mundo, queria mostrar que a gente estava bem, que a gente estava viajando, carro novo. Na época eu botava som no carro, roda no carro, rapaz. E é caro isso aí, né? Ixi, e viajava, quebremos quebradinho. E orgulhoso, e enquanto eu não esgotei todas as fontes, eu não desisti. Tentava, e quando eu vi que eu ia perder o casamento, aí eu fui pedir ajuda pro meu pai, né? Aí nessas horas das amizades, aí cheguei e pedi ajuda pro pai. Aí o pai tinha falado um monte de coisa pra mim não, cuida das tuas amizades, o dinheiro não é teu, tudo aquilo que o pai falava pra mim, eu fazia o contrário, porque na minha cabeça eu tinha resultados melhores que os dele, então eu não acabava não ouvindo o pai e a mãe. E cara, fez muito sentido. Depois que a gente quebrou, eu pedi ajuda pro pai, o pai, não, cara, agora que... Eu queria desistir, na realidade eu fui entregar a chave do prédio, né? Eu disse, pai, vou desistir e tal, pai, não, cara, agora que tu vai começar. E aí a gente foi de novo, foi trabalhando, e aí depois a gente comprou um prédio na esquina lá, compramos um prédio que era o nosso concorrente. E aí a empresa começou a crescer e começamos a trabalhar, aí mudou o propósito, a gente começou a buscar mais conhecimento específico, conhecimento da área de inteligência emocional, e aí foi crescendo, e aí fui me convertendo até ter um encontro com Deus. A gente comprou a segunda loja agora ano passado, a gente comprou o nosso concorrente, também foi um negócio muito de Deus, não tinha nenhuma intenção de fazer um negócio, nenhuma intenção. Deus colocou aquele negócio nas nossas mãos e para abençoar vários colaboradores lá. Que Então a benção. gente teve a possibilidade de ajudar uma galera a crescer também. E foi isso, cara. Que legal, que legal. Basicamente, Que sim. legal. Legal de ver e ouvir essa história, né? Eu conheço um pouco da história porque a gente teve a oportunidade. Tu entender que o Maicon trouxe quando tu transforma a tua empresa no ministério. Né? Tu acaba construindo o ministério, né? Tu abençoa famílias, tu abençoa pessoas, tu se abençoa, né? Quando vai se transformando, né? Nessa história. E aí, Anderson, eu queria fazer uma pergunta para ti na tua trajetória, né? Algum momento de fracasso, de altos e baixos, te trouxe alguma lição que tu poderia compartilhar com a gente nesses momentos assim de Nossa. que a gente dá uma canelada num canto, daí daqui a pouco, né, tu vai pro lado. Esses momentos, teve algum momento que traz uma lição que tu pode compartilhar aqui? Eu acho assim que a vida do empresário, né? Acredito que é a mesma história aí do Maicon, a gente aprende muito, né? E eu vejo assim que Deus, ele não desperdiça dor. Ele não... Uma noite mal dormida, alguns não,
né? O que dói, chega a doer o coração, dizer, pô, mas eu queria tanto, sabe? Queria tanto lá fazer aquilo, minha empresa ia ser tão boa se eu conseguisse aquele contrato, né? Mas ele vai lá e diz, não tá preparado para isso, meu guri, né? Tu tem que ir depois, né? E a gente até já comentou em outros podcasts, né? O pastor aí fala, mas por que não tá dando certo, né? Eu quero tanto, mas Deus não quer, o Pai não quer. Então não tem como tu chegar, né? E eu já tive também essa experiência de quebrar ali na pandemia. E quebrei. Não digo quebrei, né? Baixou mais um pouco de nível, mas do número de alguns dígitos para 0 total, aonde eu me perdi tanto espiritualmente, tanto emocionalmente e tanto profissionalmente. Né? Foi uma virada. E aí quando eu digo que Deus não desperdiça dor, é que é na dor que tu encontra muito mais força. Né? Tu se aproxima dele e tu vai dizer, nossa, eu preciso de ti. Eu preciso mudar essa minha vida, eu preciso, de algum modo, o que eu vou fazer? Né? Porque antigamente era muito que a gente comenta que é a força do braço. Era muito acordar às 5 horas da manhã, que a gente já comentou aqui, trabalhar, se esforçar e fazer as coisas. Vai vir. Porque tu trabalha honestamente, né? Tu é temente a Deus, mas as coisas demoram muito para chegar. Aí no momento que tu começa a trabalhar, colocar, e aonde tu traz Jesus para ser teu primeiro sócio, perguntar para ele se isso tu vai fazer a diferença na vida das pessoas, aí que as coisas começam a se transformar. E eu aprendi muito nisso. Eu aprendi muito nas vezes que a gente coloca, né, o empresário diz que a gente quebra, eu aprendi muito a ficar muito mais próximo de Deus. E quando eu quebrei, eu me tornei íntimo de Deus, íntimo de Jesus. Ele é uma pessoa, a gente diz uma pessoa, né, um amigo, que toda hora estou conversando com ele. Estou no carro e falo, mas e aí, o que tu acha? Né? Me traz aquela, será que é assim ou não? E muitos desse ano, do ano passado para cá, eu aprendi que não é sempre, a gente existe dentro, né, de nós, às vezes, palavras que vêm que não é de Deus. É uma palavra que tu tem ali, um pensamento, enfim, mas não é aquilo ali, tu acha que é. Então tu tem que saber diferenciar muito. Tem que saber diferenciar, vou ajudar aquela pessoa vai ser muito boa para mim, ou aquela vai me ajudar no meu negócio, né? E não ajuda, e não acontece. Falou, pô, mas Deus, não foi tu. Não foi. Não foi ele que nos comentou isso. Então essa diferenciação, quando nós empreendedores estamos ali conversando, a gente tem que ver se não é pelo impulso. Nós temos que ver se não é não, vou fazer isso porque ele está me dizendo, não, às vezes não é. Então sempre coloca em oração. Eu sempre coloco agora em oração. É isso que eu preciso fazer, é isso que tem que seguir, porque eu tenho certeza que todo empreendedor que caminha com a palavra, que caminha com todos os princípios, ele não vai quebrar. Ele não vai quebrar. Ele não vai chegar no 0 como eu cheguei, até mesmo com o marketing, não vai. Né? Porque ele vai abrir portas, ele vai te transformar, já passou pelo vale, né? Já está lá no vale. Então ele vai te reerguer, vai te dar aquele jardim de novo na frente. Então se você hoje é empresário, está passando por uma dificuldade, tanto emocional, tanto familiar, que também prejudica a empresa, tanto financeiramente, né? Porque, como o Raul falou no começo, empreender no Brasil é difícil, e todos os empreendedores, todos os empresários vão te dizer isso. Empreender no Brasil é difícil, e nós somos um dos maiores empreendedores do mundo, né? Porque vocês sabem histórias de muitos brasileiros que estão fora do país e que são bons empreendedores, que estão fazendo sucesso lá. Então, se você está hoje aqui, vai dar certo em qualquer lugar, mas com a palavra. Eu acho que em oração tudo vai dar certo se tu seguir o teu caminho empreendendo em oração. Foi isso que me fez, me reergueu essa intimidade de perguntar sempre e trazer sempre a ideia que me vem de fazer algo. Então, caminhando as minhas ideias empreendedoras, que são poucas, né? De fazer as coisas acontecer, mas colocando em oração, né? Porque criar é muito rápido, mas será que ele quer realmente que tu crie aquilo? Então as coisas têm que acontecer conforme ele quer. Bacana, e o quem te vê, né,
Talvez quando fala a gente não vai quebrar, talvez até se a gente quebrar seja algo até para aprender. Sim, uma cicatriz sim. que a gente não tenha, um testemunho. Às vezes a tua quebra, ou o teu. Vamos pensar assim, né? O teu deserto, seja para gerar testemunho. Quantas pessoas, né, passaram por perrengues na vida e até se consideravam. E aí eu não vou entrar no mérito aqui, porque daria outro podcast de que eu sigo, né, a regrinha, né, sigo lá e deu errado comigo, né? Lembra da fechadura, né? É isso Ele aí. está olhando pela É fechadura. isso aí, então tá lá. Talvez tenha alguma coisa sempre no embrólio que a gente não tem todos os detalhes sim. sempre, né? Mas o pai tem todos os detalhes. Então acho que todo mundo vai ter a sua cova lá, todo mundo vai ter os seus leões, né? Hoje em dia eu brinco, né? Hoje em dia não tá mais difícil matar leão, tá difícil desviar das antas, né? Tá tão difícil as coisas que não é mais o leão o problema, é desviar das antas que tá difícil a coisa, né? Então, não, tá complicado, né? Quando tu vai abrir uma empresa, quando tu vai mudar alguma... Cara, é um monte de desafios, né? Então eu acho que pensando nesse cenário, se tu entender que até os percalços, até as caneladas, até as decisões erradas, até às vezes, né, os nossos desertos nos ensinam coisas e tu tá consciente, agradecer, grato por isso também. Porque é muito fácil, né, principalmente para quem é cristão, no momento de dificuldade procurar o Pai. Mas no momento de fartura, às vezes, a gente tá com a barriguinha um pouco mais cheia e dá uma mornada, né? Dá uma mornada, dá uma distanciada. E às vezes é nesse momento que a gente deveria estar mais perto. É nesse momento que a gente deveria estar mais perto, né? O Michael estava contando, né? Nossa, né? Tá ali, tá tudo vibrando, às vezes falta. Nesse momento, eu preciso me esvaziar um pouco para ter o cuidado, né? Então, acho que são lições que a gente acaba carregando nas caneladas, nos desertos também, nesses fracassos, né? E só um parênteses aí para comentar sobre o leão, né? Acho que ontem estava conversando assim e a gente estava conversando em relação ao leão, né? O símbolo que ele nos traz. Porque o leão não é o mais forte. O leão não é o mais rápido. O leão não é o mais caçador. Não é o maior. Não é o maior, né? Porque o leão... O que o leão tem? O leão tem presença. Então, no momento que ele tem a presença, é o que ele faz os outros, né, se sentirem que devem prestar algo a ele. Então, Deus é o nosso leão, de ter a presença junto conosco. Então, de repente, seja isso, né, o símbolo leão aparece, né, e dentro dos animais, enfim, e também na Bíblia, mas eu acho que ter a presença dele, né, vai nos mostrar um caminho que as outras pessoas vão ver e vão, né, vão se juntar nessa viagem que é o empreendedorismo e vão fazer as coisas realmente acontecerem. Completando ali o que o Anderson falou, Apocalipse 5:5 diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Se, né, morre como um cordeiro e ressuscita como um leão. Mas eu queria pegar o gancho aqui, né, que os irmãos comentaram sobre quebrar. Jó era o homem, capítulo 1 de Jó era o homem mais próspero, o homem mais enriquecido da sua época, no seu tempo. E a Bíblia diz que Satanás foi à presença de Deus e Deus pergunta, está lá esse diálogo no capítulo 1 de Jó. De onde você vem, Satanás? E ele diz, venho de rodear a terra e passear por ela. Deus pergunta, viste meu servo Jó? Homem reto, íntegro e que se desvia do mal. Um homem que segue os princípios, um homem que obedece. Aí Satanás diz, né? Também você protege ele com sebe e em uma certa vez eu escutei alguém desvendar um pouco mais sobre isso e a tradução, resumindo, era como se fosse uma muralha de fogo ao redor de Jó. E aí ele diz, deixa eu tocar. E aí Deus permite aquele toque, aonde ele começa a perder as coisas e enferma e tudo mais. Você vai ler Jó e você vai entender. E aí a gente percebe que muitas vezes a gente vive alegre, vive feliz e glorifica enquanto tem tudo. Mas e quando a gente vai perdendo um cliente aqui, um cliente ali, e vai perdendo um pouco de negócio aqui, e o dinheiro que ia entrar não entrou, e o cliente que ia te pagar não pagou, e aí você vai vendo assim, será que nesse momento da adversidade o nosso coração está pronto para dar glória também? Nosso coração está humilde para dizer, Senhor, me ajuda?
né? Porque isso também faz parte da vida do empreendedor, né? Passar por desertos, todos nós passamos, né? Eu vivi uma situação em setembro para outubro, até outubro do ano passado, meu negócio dobrou de tamanho. E de repente, em outubro do ano passado, acabou setembro e eu estou outubro e as coisas simplesmente se fecharam. E aí a gordurinha começou a ser gasta. E uma coisa começou... E aí vai um pouquinho aqui, e aí você... Poxa, mas agora as contas já estão ali, aí você tem que pagar. E aí a folha de pagamento, e aí você vai indo. E vai liquidando. E daqui a pouco... E aí quando eu percebi que já na primeira semana as coisas não andaram do mesmo jeito que vinha acontecendo, eu fui aos pés do Senhor. Disse, Senhor, o que está acontecendo? Me mostra. O que eu estou fazendo de errado? Onde é que eu estou errando? Estou errando em algo? Por que não está fluindo como vinha fluindo? Né? Então, isso falando um testemunho pessoal, eu comecei a perceber algumas coisas que eu precisava abrir os meus olhos. E eu não que eu estivesse fazendo errado, mas tem coisas que você precisa corrigir a rota. Talvez você está pensando que é assim e Deus não quer que você vá por ali. Se você for por ali, a provisão não vai chegar. Uma das certezas de que Deus está no teu negócio é a prosperidade. É a colheita, você vai poder desfrutar. Né? Do que adianta você trabalhar o mês todo e não ter para nada? Você tem um negócio e você só paga as contas, paga fornecedor. E quando é que você vai desfrutar do teu salário? Né? Do teu lucro? Vamos dizer a palavra melhor. Né? Quando é que você vai desfrutar disso? Então é preciso a gente organizar, planejar. E eu percebi que eu precisava fazer algumas correções. E comecei a fazer alguns planejamentos. A empresa estava andando num ritmo tão alucinado, tão rápido, que eu não conseguia parar para planejar as coisas. Eu não conseguia parar para organizar, às vezes, o fluxo de caixa do mês. Não conseguia. E ali eu disse que eu sou meio organizado. E eu fazia uma coisa aqui, fazia outra ali, eu ia comprar, eu vendia, eu estava lá instalando, eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo. E não conseguia me organizar. E o ritmo só aumentava. Chegou uma hora que eu vi que as coisas estavam ficando bagunçadas. E Deus não trabalha na bagunça. E comecei a ter que organizar as coisas. Conforme eu fui organizando, Deus foi liberando de novo o fluxo. Conforme eu fui organizando as coisas, Deus foi trazendo clientes, Deus foi trazendo bons negócios, bons serviços com mais lucratividade. Deus começou a trazer essas conexões. E eu comecei a perceber, Senhor, as portas começaram a se abrir, conexões, network começou a acontecer. Eu comecei a ver que Deus, Ele não estava longe. Nem eu estava longe dele, nem Ele longe de mim. Mas que algumas coisas, como diz em Isaías 59:2, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Senhor, para que Ele não nos ouça. Então, quando a gente está vivendo uma vida de qualquer jeito, em alguma área que seja, Deus está impossibilitado de nos estender a mão até que a gente conserte aquelas áreas. Ali sim, Deus estende o favor novamente. Né? O que é uma vida sem o favor de Deus? Né? Então, o empreendedor, e a gente pode tomar aqui como base, eu cheguei para o negativo, entrei a negativo no banco, eu disse, meu Deus, e agora? E aí eu dizia, Senhor, tu fez no passado. Quantas vezes eu comecei semanas só com zero na conta e terminei com vários R$1.000 na conta. Vários dígitos na mesma semana. E quantas vezes tu fez esse milagre acontecer e tu vai tornar a fazer? Então, como uma coisa assim, um estalar de dedos, daí você abre os olhos para algo e você começa a praticar, você começa a ver que Deus está trabalhando e você simplesmente tem que segui-lo. O Espírito Santo está fazendo, você só tem que baixar a cabeça e dizer, aqui estou, eis-me aqui. Vamos lá, Senhor, eu dou o passo, o Senhor vai dando o caminho, eu vou, né? Diz que é por aqui, eu vou caminhando. Né? Eu cheguei diante do Mar Vermelho, eu vou lá molhar os pés e o Senhor vai abrir o mar. Sabe? Então as coisas vão começando a acontecer conforme eu vou ouvindo a voz do Senhor. E é aí que Deus resgata os negócios. Né? Jó perdeu, mas a Bíblia diz que em certo trecho diz assim, eu falava do que eu não entendia, mas agora os meus olhos te veem.
né? Eu agora conheço a Deus de verdade. Então talvez Jó era aquele cristão que andava na... eu gosto muito da passagem de Ezequiel, que fala do rio de águas vivas ali, e quando o profeta, quando Deus, né, leva Ezequiel a caminhar pelo rio, e a água dá no tornozelo, e depois a água dá no joelho, e a água dá na cintura, até que a água dá no peito e ele não pode mais caminhar, ele tem que nadar. Então eu vejo que talvez Jó era aquela... Onde é que as crianças brincam quando a gente leva elas numa lagoa, no mar? Elas não brincam onde a água é rasinha? Elas não vão para o fundo. E Deus está nos chamando para a gente ir para um fundo, mas não é para o fundo do poço, é para o fundo desse rio de águas vivas, para a gente nadar na presença dele. Então, conforme Ezequiel foi caminhando, ele foi constatando e media. É a trajetória do ser humano. Tem tempo que a gente vai viver que nem as crianças, só na beirinha, e já está se sentindo que está se afogando, né? Então tem momentos que você vai crescer, a régua vai subir. E daqui a pouco você vai percebendo que aquilo ali, você primeiro se assusta, daqui a pouco você entende como é que joga aquele jogo e você vai avançando. Não sei se vocês estão me entendendo, mas acredito que sim. Eu queria fazer um gancho, pastor. Fique à vontade. Pra não, no domingo agora, o pastor Júnior pregou sobre o Espírito Santo. Quando a gente fala de empreender, fazendo a conexão com a palavra de domingo, sim, não é sobre o lugar, não é sobre o que tu tem, é sobre a presença. Às vezes ele está perto, está do ladinho. Em outro momento a gente falou muito sobre, né, quantas pessoas estavam na festa lá em Caná da Galileia. Sim. Do lado do milagre, por estar distraídos na festa, não viram o milagre. Uhum. Às vezes a gente está empreendendo, está tudo dando certo, mas a gente não está com a presença. E a consequência, assim como no deserto, está dando tudo errado, está passando calor, fome, é maná diário, mas tá com a presença. E aí a coisa vai acontecer. Eu queria perguntar para o Maicon, assim, Maicon, na tua trajetória ali, que momentos tu passou de deserto? Que momentos tu passou que a tua fé foi testada, ou que tu se distanciou da presença? O que aconteceu com a tua família? Tu foi um cara que foi estudar inteligência emocional, se especializou nessa área, atuou nessa área, tem conhecimento técnico. É um cara que nasceu numa família cristã, né? É um cara que tem uma caminhada, né? É um empreendedor de sucesso, com história para contar. Traz para nós um pouco dos elementos de todos esses altos e baixos, porque eu acho que vai resumir um pouco de tudo que a gente está falando aqui. Primeiro que é uma história para inspirar a turma, para trazer conhecimento, mas também para ver, através de um homem de Deus, que a vida real ela tem muito mais presença de Deus que a gente imagina. Conta para nós um pouquinho como é que foi essa caminhada. Ô Raul, eu nasci em Cerro Grande do Sul. A nossa família plantava fumo. E plantar fumo, para quem conhece, é um serviço árduo. Fala mais pertinho. É um serviço árduo, né? Plantar fumo. Então, com 7 anos, meus pais vieram para cá. Eu tinha 7 anos de idade. E começaram, meu pai era vigilante. Aí depois criaram uma empresa, um restaurante. Começou a dar muito certo o restaurante. E meu pai se viciou em bingo na época, né? Jogos. E quebradinho. E aí eu lembro que fomos parar lá na vila, no Rincão da Madalena. Gravataí, conhecido como... Naquela época hoje é um bairro, né? Com toque de recolher às 10 da noite. Nossa, era perigoso, rapaz, aquele lugar lá. Sim, era onde eu pastoreei por 15 anos. É mesmo, pastor? Olha só, olha aí. Ó. Coincidência, né? Cristocidência. Durante um mês, minha mãe não saía de casa, não botava o pé pra rua, apavorado. Meu pai comprou um bolichão lá e foi onde ele começou o negócio, né? Mas aí, antes dele ir pra lá, eles começaram a ir na igreja. O casamento estava arrebentado e começaram a ir na igreja. Aí, então, desde então, sempre indo na igreja, né? E minha juventude foi, né, nesse caminho aí. Quando eu fiz os 18 anos, antes dos 18, 17, ali na minha mocidade, não queria mais. Quando tinha liberdade, eu não queria mais na igreja, né? Queria sair, queria fazer festa e tudo. E me desviei completamente. Foi depois, logo com 19 anos, eu conheci a Jana, né? E depois com 19, 21, a gente começou a namorar.
A gente começou a namorar em casa, eu ri e brinco. Como é que é o nome da esposa? É Janaína. Abraço, Janaína, por tolerar esse homem aqui, né? Minha namorada, eterna namorada. A gente brinca bastante porque durante esse tempo ela sempre dizia, não sou casado ainda. Sempre me cobrou muito isso aí. E conhecia essa bênção na minha vida, já me transformou, né? O casamento me transformou muito. E aí começamos, né? A vida como eu contei no início ali, começamos a vida de empreendedorismo no mercado. Fazia de tudo, né? Atendia no caixa, no açougue, era aquela loucura, 6 horas da manhã, meia-noite, não dormia, trabalhava muito. Só que o desejo no coração, né, era de provar para os outros que a gente daria certo. E estava dando certo. Só que chega um momento que isso, como vocês falaram aqui, chega um momento que isso vem à tona, né? E aí começou a dar tudo errado. E eu acredito que foi uma bênção. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Foi dar errado. Porque eu era um cara muito orgulhoso, arrogante. Olha, tenho até vergonha. E aí quebrou. Eu acho que eu não quebrei. Eu quebrei financeiramente, mas o principal foi o orgulho, sabe? Foi o meu ego. Né? Então, eu pedir ajuda para uma pessoa, acho que isso foi muito. Pedir ajuda assim num grau de necessidade. Então, para mim foi muito importante, tanto para mim como para a Jana. Cresci como homem, né? Como empresário mesmo. E aí, depois que recebemos a ajuda do meu pai, né? E eu tive que reestruturar, né, toda a minha vida, as amizades. Isso foi uma coisa muito importante, isso impactou muita gente. As pessoas que estão ao nosso redor. Isso faz muita diferença. Meu pai o tempo todo do meu lado dizendo, cara, olha essas tuas amizades, olha quem anda do teu lado. E eu não ouvia. E de fato aquilo tudo estava... Quando eu tomei consciência, já era tarde. Então, o empreendedor que está ouvindo essa história, está passando por alguma necessidade, dá uma olhada quem está ao teu lado. Dá uma olhada quem está perto de ti, quem tu está ouvindo, o que você está vendo. Isso fez muito sentido e talvez você não precise quebrar bem quebradinho como eu, ouvindo meu pai do meu lado, falando para mim, né, que eu tinha que olhar para quem estava do meu lado. E na hora de necessidade eu tive que correr para quem realmente, né, eu sabia que me amava, que eram os meus pais, e me deram toda a atenção. E a gente começou de novo, começou a trabalhar. Eu lembro que a minha mãe sempre foi uma mulher muito da igreja, né, muito da oração, que ela levanta de madrugada, a hora, muito da oração. E aí nós estávamos quebrados e ela chamou um pastor. Aí o pastor chegou lá, pastorzão de terno. Raiz. Raiz, um pacote de sal grosso na mão. E eu, nossa. E eu ele com um pacote de sal grosso ali, vamos orar, e nós com o mercado quebrado, arrebentado. Né? E o pastor orando. E naquele dia ele profetizou um negócio, né? Esse mercado aqui vai ser o maior do bairro. Deus está me falando que vocês ainda vão ser o maior mercado do bairro. Muitos aqui ainda vão querer negociar com vocês. E nós quebrados, eu só ouvi aquilo ali e dizia amém. Amém. Por dentro tá arrebentado, conta devendo, tudo que dava, nome sujo. Não, e olha, cheque devolvido, nossa. E o pastor falando aquilo ali, e amém, né? E passou, cara. E a gente foi trabalhando. Recebi aquela ajuda dos meus pais ali e começamos aí a trabalhar. A minha esposa começou a viajar para o Uruguai para trazer muamba, sabe? Muambeira. A Jana começou a viajar, ela trazia cobertor, ventilador para vender no mercado, e a gente começou a construir tudo ali. E aí começamos a crescer. Só que a gente cresceu de uma forma diferente, o nosso coração estava mais humilde. A gente já estava quebrantado, a gente já estava mais carinhoso. A gente começou a construir a nossa empresa de uma forma diferente. A gente começava a olhar para as pessoas com mais carinho. A gente começou a tratar os nossos colaboradores com mais respeito. Tinha pouquinha gente que trabalhava com nós. A gente tratava com muito carinho, sabe? Como se fosse um membro da família mesmo. E a gente começou a olhar para a empresa com mais amor, sabe? Com mais ternura mesmo. E aí começou a dar certo, cara. E esse ambiente fazia com que os clientes gostassem. E aí começamos a crescer. E aí até surgiu... A gente estava juntando um dinheiro para construir um prédio, né? Porque a gente pagava aluguel pro meu pai. Não, vamos construir um prédio para nós e tal. E aí
o nosso concorrente, que é da família também ali, que era na esquina, ele queria me oferecer, eu quero te alugar. E na época eu disse assim, pô, aluguel eu já pago pro meu pai, né? Digo, não, eu compro o teu prédio. Mas eu tinha mixaria de dinheiro. Deu uma E trucada no cara. a minha consciência... Eu quero te comprar, dizer. Eu te compro, né? E ele, sem saber o que eu tinha na conta, disse assim, não, vou pensar numa proposta e te digo. Mas o meu grau de consciência não estava batendo assim, sabe? Uhum. Quando ele falou, cara, eu quero X, eu digo, nossa, cara. Não, mas tá bem longe. Eu tenho não tenho 10% do que tu me pediu, irmão. Eu digo, voltei para casa. Mas não avisou ele que não tinha. Não falei nada. Saí firmezinho, né? Saí Tá bom, vou ver. Vou pensar na proposta. Vou perguntar pra mulher. Mas não tinha 10%. Não tinha 10%. Cheguei em casa e falei pra minha esposa, não vai dar o negócio lá. Gente, não... E se eu vender carro, pedir financiamento, fizer o que der o carro... Não dá ainda. O nome não dá, vai faltar aí. Daí eu disse assim pra ela, a gente conversou, eu digo, quer saber, vamos orar. Se for da vontade de Deus, Deus conhece o desejo do nosso coração. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, tá tudo bem. Vamos continuar trabalhando. Eu lembro que a gente orou, né, aquela noite. E aí, na semana ali, eu conversei com 2 amigãos. Dois irmãozão, Alexandre. Os 2 Alexandres. Os 2 são meus compadres, de coração. Amo eles, viu? E é isso que a gente tem que perceber, as amizades. Quem são os caras que estão do teu lado. Né? Esses 2 irmãozão aí, cara, quando eu falei... Eles sapateavam, pulavam, cara, você não pode perder essa oportunidade, irmão, tem que fazer esse negócio. Eu dizia, cara, eu não tenho dinheiro, tu também não, o que a gente vai fazer? E todo mundo pensando numa forma, mas a gente não tinha dinheiro. E aí eu comentei só com eles, não tinha falado nem com os meus pais. E aí teve um dia que uma pessoa me ligou. Uma pessoa me ligou, eu queria jantar com vocês aí. Uma pessoa que nós não tínhamos muita afinidade, conhecíamos, sabe, da família, mas a gente não tinha muita intimidade. Essa pessoa me ligou e disse assim, queria ir jantar com vocês e tal. Eu digo, não, beleza, claro, vamos receber vocês. Vieram. E a pessoa falou assim, um passarinho verde me contou que vocês estão fazendo um negócio. Eu sabia que era um dos, né, que era o Alexandre. Eu digo assim, é mesmo? Ela falou, e a gente queria ajudar vocês. Daí eu, opa, como assim? A pessoa falou assim, não, a gente tem um dinheiro na conta lá, a gente queria emprestar para vocês não podem perder esse negócio. Esse negócio seria muito importante para vocês e vocês têm que fazer. E eu, e agora? Que eu não sabia nem o que dizer, cara, aquela hora, assim, como se fosse uma resposta de Deus mesmo. E aí eu falei assim, mas como é que eu vou pagar esse valor, né? Em primeiro lugar, eu não sei, de onde eu vou tirar esse dinheiro para te pagar depois? A pessoa, não. Quando eu precisar, 2 anos antes, eu te aviso. Eu digo, não, cara, isso aí é de Deus. Não tem como, né? Eu digo, não tem outra explicação. Daí a gente foi, né? E aí eu me lembro que eu falei o valor, a pessoa olhou para mim e disse assim, mandou, eu acho que não lembro se foi o WhatsApp, ligação, ela falou assim, tem certeza que é só isso? Nossa, eu digo, nossa senhora. Eu digo, não, é isso que a gente precisa. E no fim a gente fez o negócio e a gente deu todas as fichas que a gente tinha, a gente colocou naquele negócio. Tanto que em cima do prédio tinha uma casa muito bonita, grande. A gente não tinha nem móveis para colocar na casa. Não tinha, porque a gente morava numa casinha bem pequenininha. Então a gente não se mudou. Acho que os primeiros 2 meses ali, primeiro mês, 2 meses, a gente nem se mudou, a gente só trabalhava dia e noite para poder tocar a empresa. E foi acontecendo, cara, foi acontecendo. Aí eu lembro que a empresa cresceu, não tinha discernimento nenhum de como cuidar dos colaboradores. E aí foi onde eu busquei, estava orando. Eu lembrei agora, estava orando demais, pedindo sabedoria. Porque não tinha tempo para a esposa, não tinha tempo para a filha, não tinha tempo para mim. Estava acima do peso, estava tendo umas crises de ansiedade, muito trabalho. Porque realmente a empresa cresceu, mas a minha mentalidade não tinha crescido. E aí eu comecei a orar, pedindo para Deus sabedoria. E aí teve um vendedor um dia que eu nem tinha muito contato com esse vendedor. O cara chegou e falou assim, tem um negócio, um treinamento de inteligência emocional aí que vai te ajudar nisso aí. Rapaz, eu estava tão desesperado que eu digo, não, é isso aí mesmo. Vamos lá. E fui, cara. E aí me apaixonei. Foi onde começou o processo de Deus quebrar o meu coração, né?
Eu me apaixonei por aquilo ali, comecei a estudar, fui me aprofundando, fui melhorando o meu desenvolvimento na empresa, fui aprendendo sobre inteligência emocional, mudei o propósito totalmente da empresa, comecei a criar cultura. Só que chegou um momento que eu me lembro que eu estava dentro de um treinamento e tive uma experiência com Deus. E aquilo mexeu comigo. Eu digo, pô, como que eu estou num treinamento e eu tive uma experiência com Deus? E aí quando parece que abriu meus olhos. Eu vi que aquela pilha de livro que eu tinha lido estava tudo nesse aqui, ó. É verdade. Aí tudo que a minha mãe falava, tudo aquilo que eu estudei e um monte de neurociência, tudo na Bíblia. E aí, Tremendo. Rapaz, eu dei toda aquela volta. A minha mãe de novo. Pra voltar no mesmo lugar. Pra voltar no mesmo Lugar lugar. que nunca deveria ter saído. Do lugar que nunca deveria ter Qual é o nome saído. da mãe? Maria Claudete Beth. Conhecido Beth. Mas é mulher de Deus, cara. Mãe é mulher de Deus, cara. Olha. E aí voltei, cara. Voltei. E aí eu disse assim, pô, tá tudo na Bíblia, cara. Tudo que eu tô lendo, todos esses livros, tudo aí tá tudo na Bíblia, cara. Inteligência emocional, o que tu achar, neurociência, tá tudo na Bíblia. Tem como provar. Mas tu vê assim, né, Maico? A gente estava comentando em outro podcast, né, que mas todos os livros que tu leu, toda a experiência que tu teve em cursos, fez com que tu enxergasse a Bíblia de uma maneira diferente. Né? Todo o conhecimento que tu adquiriu ali por pessoas que, né, de repente, instrumentos de Deus na tua vida, que falaram algo para ti, né, caminhou para ser hoje um microempreendedor que é hoje. Né? Temos muitos relatos assim de convidados que vêm aqui, na minha vida também, tenho certeza do pessoal aqui, que muitas palavras são ditas por pessoas que nem estão na nossa volta. Né? De soluções que tragam, que tu precisava de uma palavra só e pois é verdade, eu preciso fazer realmente isso. Né? Então, como a gente está falando em formações em outro podcast, eu tenho algumas formações que talvez não tem nada a ver com o negócio de empreender, da empresa que eu tenho hoje. Mas a partir daquilo ali foi fazer com que eu tenha o conhecimento para mim conseguir manter aquela empresa como eu quero. Né? E a gente sabe, a cada dia que passa sempre é uma dificuldade. A gente pode estar estável hoje, pode acontecer algo que pode vir a nos, né, dar uma instabilidade. Mas, como tu falou, tudo está aqui, né? Tudo é tão próximo. Né? Quando tu está no colégio lá, a primeira coisa que as pessoas vêm te dar uma Bíblia. E às vezes enquanto não está nem aí pelaquela Bíblia azulzinha lá de, né? Ah, tá aqui. O Novo Testamento, né? Só o Novo Testamento. Ah, tá ali, ganha, tá lá na... Mas ali tá todo o conhecimento que a gente precisa, tá aqui. E é muito bom tu ouvir isso, porque tá tudo aqui. Claro, tem que ler os livros, tem que ler O Empreendedor do Reino, que é um livro excelente. Né? Que eu comecei a ler, eu já comecei atrás, mas já vou terminar já. E é bom, né, saber que tudo está aqui. Então, todo o nosso manual, né? O manual tanto de casamento está aqui, tanto o manual de empreender está aqui, tanto o manual de lidar com os nossos amigos está aqui. Isso é muito bom mesmo. Verdade. Depois que a gente entende que Deus patrocina projetos, isso é muito forte. Porque quando tu coloca Deus, como o pastor falou em primeiro lugar ali, ele vai patrocinar o teu projeto. Ele sabe o desejo do teu coração, ele sabe a tua intenção. Então, depois que eu consegui entender isso, Anderson, fluiu de uma forma mais harmoniosa. Parece que as coisas tudo encaixavam. Né? Às vezes tem caras que dizem assim, mas tu é muito sortudo. Cara, eu sou abençoado. Então, porque Deus conhece o desejo do meu coração. Então, ele potencializa. É como se ele estivesse financiando, cara. É impressionante. Tem coisas que eu nem queria. Às vezes eu nunca me imaginei. Nem quero. Nem mereço, senhor. Eu nunca imaginei ter 2 supermercados. Não, sério. E aí, quando Deus colocou aquilo ali na nossa mente, né, que apareceu aquele negócio, a segunda loja que a gente comprou, eu disse assim, cara, não acredito isso aí, o que eu vou fazer com outro mercado? Né? E tudo fluiu, cara. A gente teve o esforço físico, né? A gente teve nossa demanda, mas Deus foi abrindo as portas de uma forma muito legal. Então, eu acredito muito nisso aí, que faz muito sentido o que o pastor falou. Quando a gente coloca Deus ali em primeiro lugar, ele vai patrocinando, ele sabe o desejo do coração. Então, outras pessoas são abençoadas com isso, né? Com essa empresa. Então, Deus vai abrindo as portas, cara. E eu acredito muito nisso, porque eu vivo isso hoje.
Todo demais vai sendo acrescentado. É isso mesmo, pastor. A gente busca ele em primeiro lugar e todo demais, tudo que a gente sonha, tudo que a gente almeja, projeta, e coisas que a gente não projeta, que a gente não sonha, mas que Deus já sonhou pra gente, elas vão chegando. E é tremendo isso. A gente fica com o coração com tanta confiança, é onde começa a nascer a fé. Eu só obedeci um pouquinho e Deus me abençoou tanto. Sabe? Eu obedeci só um princípio e Deus me transbordou. Sabe? Isso é maravilhoso. Eu estava contando aqui para vocês que começou a diminuir, e aí nisso o que aconteceu? Deus me deu outro negócio. Abriu os meus olhos para um negócio que estava diante do meu nariz e eu não tinha visto. Aí eu fui buscar capacitação, fui buscar o entendimento, acabei me ligando, que foi a área imobiliária, acabei me conectando agora eu trabalho, tenho 2 negócios. E as coisas começaram a florescer. Então, às vezes Deus permite alguns desertos na vida, algumas circunstâncias adversas, que é para a gente abrir os olhos para outras coisas que estão na nossa frente e a gente não está vendo. Sabe? Uma oração que eu comecei a fazer há uns anos atrás era assim: Senhor, faz negócios através de mim. E negócios que glorifiquem o teu nome. Sabe? Que eu possa fazer negócios, que o Senhor faça negócios através de mim. O Senhor tem os contatos, o Senhor tem as pessoas, o Senhor tem a rede que eu não tenho. Sabe? Alguém está precisando do que eu tenho, alguém está precisando do que tu tem, e do que você tem, Deus está precisando do que o nosso irmão, irmã que está nos vendo agora, e a gente está ali pedindo: Senhor, manda cliente na minha loja, eu não tenho, né? Eu estou aqui, não sei mais o que eu faço. Mas começa pelo óbvio, né? Que você sempre fala nos cursos lá, o óbvio tem que ser dito. Começa pelo óbvio. Crê em Deus, coloca Ele em primeiro lugar, começa a congregar, começa a buscar o Senhor. Hebreus 10, 25 diz: não deixe de congregar. Estava afastadão, estava frio, geladeira, sei lá o que você estava, vem para a igreja de novo, se coloca na presença de Deus e o Senhor vai fazendo. Sabe? Começa a buscar. A Bíblia diz também lá em Apocalipse 3, lembra-te na capítulo 1, ou é 3, 2, não sei, é no início da Bíblia. São muitos versos na cabeça para gravar onde é a questão. Por isso que eu gosto da Bíblia em papel. O cara vai folhando, é aqui. É aí mesmo. É aqui. Então, ali a Bíblia diz assim: lembra-te onde caíste, te arrepende e pratica as primeiras obras. Se a gente vê onde está o erro, reconhece o erro e se arrepende e começa a praticar o que é certo, é o Espírito de Deus te convencendo que estava errado, te corrigiu a rota e você, como um filho obediente, vai cumprir o que Deus está mandando. Prosperidade, ali na frente. Sabe? A resposta de Deus vem. Então, o reino dos céus é um reino de recompensa. Viver com Jesus é viver de recompensa, de milagre em milagre. E Ele dá mais do que a gente pode pedir ou pensar. Também lá em Efésios 3:20, Deus dá muito mais do que a gente pode pedir. Né? Deus pode fazer além do que eu posso pedir ou pensar. Então, segundo o seu poder que opera em nós. Que poder que opera na gente, senão o poder da fé? Verdade. Ô, pastor, pegando esse gancho, a gente aprende no mundo da inteligência emocional a criar um mapa, né? Mapa de futuro. A gente tinha aquele painel dos sonhos. Mapa mentais, painéis de sonhos. A gente fez um painel dos sonhos. Cara, Deus surpreendeu em todos. Quando eu olhei para eles, cara, já realizei tudo de uma forma melhor do que eu queria ainda, né? Do que eu queria não, eu nem imaginava. Então, bate muito de frente com o que o pastor está falando, assim, e realmente é verdade. E quanto a fugir da rota, pastor, teve um determinado momento que eu aprendi esses treinamentos e eu comecei a trabalhar, né? Fui convidado a trabalhar, foi uma experiência magnífica, aprendi muito, né, sobre inteligência emocional quando eu estava com uma galera trabalhando aí, fiquei um ano praticamente, um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos. E tudo que eu fazia, por mais que eu exigia um padrão de mim mesmo, em fazer tudo bem feito, da forma como queria, parece que não andava. E aí foi quando Deus falou para mim assim: cara, você tá na rota errada, irmão. Tá andando no lugar errado. E sabe... E aí eu digo... Deixa eu pegar esse teu gancho aí, Michael. Eu estava numa empresa, enfim, e eu via que ela não estava dentro dos meus princípios, assim, né? Que
Não queria mais participar daquela empresa, né? E aí virei, falei, não quero mais, eu vou partir para outro segmento, né? O segmento não, a mesma área, mas para outros sócios, enfim, né? E eu cheguei, eu orava muito, né, para Deus me dar um caminho, para mim conseguir mais cliente. Né? Eu preciso mais cliente, Senhor. Meu Deus, eu preciso de mais cliente, e eu sou bom comercial, né? Eu acho que eu sou bom comercial. Eu sempre consegui, eu fazia consultoria, eu conseguia crescer as outras empresas e eu consegui crescer as minhas, mas o que eu vou fazer? E aí Deus me deu cliente. Eu parti há 3 anos atrás, entrei na sociedade no qual tínhamos menos de 40 funcionários, 35, que é algo de condomínio, que é muito, né? E fechando quase 3 anos hoje, a gente tem mais de 300. Né? Deus chegou para mim e falou, não, tu quer cliente, pega. Mas Deus também, ele te dá o que quer, mas ele faz tu repensar. Tá, tu quer cliente, tá, mas e a organização do negócio? Tu vai conseguir organizar? Isso eu não pensava, eu achava que o cliente era o que eu precisava. Eu precisava botar recurso na empresa. E a organização? Quem vai organizar tudo isso aí? Né? E aí foi chegando, eu, peraí, agora eu tenho que parar de ter cliente. Né? Eu tenho que me reorganizar. Então eu tenho que me estruturar. Eu tenho que ver o que eu tenho que fazer para seguir, porque a gente quer abençoar pessoas. O nosso negócio, eu sempre digo que é para o reino. Eu quero trazer mais funcionários, eu quero abençoar, eu quero, de certa forma, fazer as coisas realmente acontecer. Que eu quero criar, como o Raul diz, a empresa seu ministério, e hoje eu não consigo fazer isso. Né? Eu quero muito. Dizer, essa aqui é uma empresa idônea, essa é uma empresa que faz o bem, essa é uma empresa que é tão bom de trabalhar nela. Né? E eu quero que tenha essa visão. Só que ele chega, ele te dá o que tu quer, mas de vez em quando ele te dá uma puxada. Peraí, mas tu pediu, o cliente tá aí agora. Né? Tipo, pai, te dou isso aqui, tá? Mas como é que tu vai mexer se tu não sabe? Então foi a mesma coisa contigo. Ele te deu, mas tu buscou também esse teu conhecimento emocional, né? Da inteligência emocional. E hoje o que falta, eu e o Raul conversamos muito, falta inteligência emocional para as pessoas. Tanto para a liderança, tanto para pessoas que convivem conosco. A gente vem sofrendo na empresa tanta questão assim, de lidar com essa parte emocional, de conseguir transformar as pessoas. Né? E é aquilo, né? O Raul coloca muito bem, que não é da noite para o dia que vai virar essa chave. A gente vai ter que ir trabalhando, e graças a Deus está dando tudo certo. Né? A gente deu uma pausa, mas a gente consegue trabalhar, a gente consegue atrair pessoas boas junto conosco. Que a gente fala, como tu mesmo mencionou, né, que a gente precisa ter pessoas que tenham mais fé que nós. Uhum. Né? Eu preciso ter uma pessoa que ame, não digo, mas que ame mais Cristo que eu, né? Dizendo, não, mas meu amor é pequeno perto dessa pessoa. Uhum. Alguém mais crente que tu. Uma pessoa mais crente que tu. Acaba te desafiando a ser melhor, né? Então, assim, eu preciso de gente que ame mais Cristo, que ame mais, né? Que tenha mais a proximidade de Deus que eu acho que tenho. Né? Uhum. Então essas pessoas que vão fazer tu crescer, essas pessoas que vai estar junto nessa viagem aí, que é empreendedor, vida, tudo, né? Isso é muito bom, assim, de ver empresários como tu e outros que crescem nessa visão, de que passou lá no vale lá e agora tá muito bem e crescendo sempre, né? Tá gostando? Dá um like aí, né, tia? Dá um like aí se tá gostando da história, tá gostando do bate-papo, compartilha, comenta, segue o canal, né? Porque aqui a ideia é essa. Nessa conversa, você tirar lições, insights. Quantos insights? Eu acho que vai ser complicado. Vários cortes aqui. Eu já tô o Lucas ali vai... Já tô aqui vendo os cortes para falar. Olha. Profecia, sal grosso, distanciamento de Deus, vaidade, ego, volta, família, mulher, vai buscar, vai vender, bota Deus no negócio, o jogo vira, começa a botar Deus no jogo, o game vira. Que lições, cara? Que lições tu pode deixar pra turma aí de tudo que tu viveu hoje? Tu pudesse falar assim, deixa eu fazer um apanhado geral aqui. Mas por que lições que tu pode hoje compartilhar com alguém que daqui a pouco tá naquele momento lá teu,
vivendo demais e mais sem a presença, que nem eu falo, não é o lugar. Às vezes tu tá num lugar abençoado, mas tu não tem a presença. E ele deixa de ser abençoado. Tá com cabeça muito... Que a gente falou assim, cara, tava longe da família, longe do filho, trabalhando que nem um louco. Tava prosperando, mas eu não estava bem. Fui buscar conhecimento, fui buscar um equilíbrio intelectual e emocional para poder casar. E aí tu vai dar toda a volta para descobrir que estava dentro de casa. Reconecta com os pais, reconecta com os conselhos, ouviu bons conselhos. A gente teve um podcast aqui para falar de bons conselhos, já tinha os conselhos ali, né? A gente volta para a origem, olha com quem tá andando. Começa a botar Deus no jogo, começa a aparecer pessoas que vêm te abençoar, porque só Deus faz isso, né? Deus coloca a pessoa no lugar. Então, que conselho nessas caminhadas, nessa caminhada que tu poderia deixar para alguém que pode estar vivendo o que tu viveu? Bom, eu acho que hoje eu conversei com a minha esposa, né, sobre isso. É. Eu fiz a mesma pergunta para ela, eu disse assim, se a gente fosse olhar para o passado, né, o que tu acredita que tenha sido o maior aprendizado? Que conselho a gente poderia deixar para eles? Um que ficou muito marcante é quem que está do teu lado? Quem que você está ouvindo? Quais são as pessoas que estão ao teu redor? Quais são os resultados dessas pessoas? Porque muitas vezes a gente está junto ali, mas a gente acredita, mas eu não faço isso, não faço aquilo. Mas quais são os resultados dessas pessoas? Né? E você está ouvindo as pessoas que realmente te amam? Eu quebrei por não ouvir. Não ouvi. E pelas pessoas que estavam muito ao meu redor ali. A gente tem o campo, né, emocional, mas também o campo espiritual, né? O mundo espiritual ele é muito real. E às vezes a gente, por falta de sabedoria, a gente não compreende e acredita que isso é fictício, mas é muito. Está escrito na palavra, né? Olha com quem andas, que direis quem é. Isso, pastor? É mais ou menos aí. Mais ou menos. A moral é essa, a moral é Tá essa. mais para um ditado popular. Então tá bom. Então, isso é muito forte, é muito impactante, né? Ouvir os conselhos e, principalmente, né? Qual é o desejo do teu coração? Qual é o desejo? O teu desejo é ter uma empresa para que tu tenha um carrão, para que tu passe de carrão e o teu irmão olhe tu e pense que tu tá vencendo, ter corrente de ouro, ter uma casa, fazer viagens para postar no Instagram, para quê? Qual é o desejo do teu coração? Deus sabe qual é o desejo do teu coração. Se o desejo do teu coração for um desejo nobre, eu tenho certeza que ele vai financiar o teu desejo. Deus vai te honrar. Então, Deus conhece profundamente o desejo do nosso coração e Ele cura, né? E Ele trata isso. E muitas vezes Deus está tratando isso no teu coração. Tu está vivendo alguma coisa que Deus está te tratando. Então, toma consciência disso, olha para dentro, né? Faz uma reflexão profunda de qual é o teu desejo, qual é o teu porquê. Está no teu livro, né? Dos Qs, né? Os três Então, dos 3 Qs. Então, faz uma pergunta para ti mesmo. Por que você quer o que quer? Né? Por que tu quer que a tua empresa dê certo? Qual é a tua real intenção, né? E eu tenho certeza que quando o teu desejo alinhar com o desejo de Jesus, tudo vai dar certo, irmão. Não tem erro, não tem a dúvida. Amém, amém. Maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu te convidar. Segue a gente, compartilha, curte se está gostando. Histórias como essas todos os dias, toda semana vai estar aqui no canal para você se inspirar, para você aprender, né? Às vezes, a gente aprende às vezes no amor e na dor, normalmente é na dor, né? Então, que se está doendo um pouquinho agora, você vai ver essas histórias, vai aprender. Bom, a gente chegou no momento agora, estamos acabando o nosso bate-papo aqui, acho que é um podcast que duraria 5 horas, se a gente tivesse, quem sabe no segundo podcast a gente continua um pouco essa história, né? Eu queria primeiramente agradecer, Maicon, pela tua disponibilidade, pela tua hombridade, pela tua coragem de abrir jogo para nós, que contar histórias que são inéditas, que tá só naquele círculo familiar às vezes, né? Os bastidores, né, das cicatrizes de um homem. Eu costumo dizer que eu respeito muito pessoas com cicatrizes, né? Porque é um sinal que não morreu e é um sinal que curou, né, aquela cicatriz, aquela chaga aberta teve, e aí com certeza tem um aprendizado ali, né? Então, em nome da Carral, em nome dos Neemias, eu queria te agradecer do coração pela tua disponibilidade, pela tua capacidade de traduzir para nós e a baita história, e lição e aprendizado que tu trouxe aqui. Eu queria te pedir, deixasse uma mensagem final para a turma que está te ouvindo e te vendo aí. Cara, eu queria agradecer primeiramente a Deus e mandar um abraço para minha esposa, né?
Merece, muito, né? Bah, me transformou, né? Sou grato a Deus pela vida da minha esposa, Janaína. Eu tenho uma filha linda também, de 9 anos. E eu espero que, né, essa história sirva de motivação, né? Se alguém estiver passando por uma situação parecida, que possa entender que, né, talvez a resolução do teu problema está logo ali, né, na sua frente. E eu tenho certeza que Deus vai se transformar a vida de muita gente aí escutando, né? Obrigado pelo convite, Raul. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muitas vezes estão deixando as famílias, né? Trabalharam um dia inteiro, cansados, e estão aqui, né? Dedicando tempo de vocês para trazer a palavra para outras pessoas. Que isso venha transformar vidas, né? Amém. E que Deus também possa transformar a vida de vocês. Obrigado pelo convite, né? Tamo junto, brigadão mesmo. E espero que Deus abençoe a vida de todo mundo. Um abraço. Maravilha, obrigado. Pastorzão, mensagem final para a turma aí. O que tu deixa para... Foi uma benção mesmo. Pegando o gancho que você falou do homem com cicatrizes, tem um homem na Bíblia que ficou com uma cicatriz porque ele lutou com Deus e prevaleceu, foi Jacó. Jacó, ele tinha fama de trapaceiro, mas ele prevaleceu. Não é que ele lutou de brigar com Deus, ele prevaleceu como os seus princípios, os princípios de Deus, na verdade, né? Praticando os princípios, se convertendo de verdade. E a Bíblia diz que ele deixa de ser Jacó para ser chamado Israel. Sabe? Tem uma recompensa para você que está perseverando, tem uma recompensa para você que está sofrendo, que não sabe, não tem saída, não vejo como é que eu vou sair desse buraco, eu não sei como eu vou sair dessa situação. Não vai ser pegando empréstimo, não vai ser indo no agiota, não vai ser indo para a loteria, pro tigrinho, sei lá, não vai ser. Com certeza não vai ser. A saída vem do Senhor, a saída vem na presença, a saída vem você passando tempo de qualidade com Jesus, você passando tempo de qualidade com a palavra. Ali você vai ter a estratégia, ali você vai ter a direção. Quanto mais tempo eu passo com Deus, mais Ele tem oportunidade de me mostrar onde eu estou errando e me corrigir. E ali a gente talvez vai levar a cicatriz, né? Vai mostrar que, olha, eu prevaleci, né? Todo mundo estava dizendo que eu estava morto, mas olha, eu aqui ressuscitei, né? Então, mais um aí, quem sabe, alguns estão olhando para o teu negócio, estão dizendo assim, morreu que nem Lázaro. Mas depois de 4 dias, Jesus arrancou a pedra lá, né? Tirai a pedra e Jesus tira o morto de dentro da tumba. Saiu. Né? Então, quem sabe, alguém que está nos vendo agora está sendo dado como morto o teu negócio. Mas não é a última palavra vem do Senhor. Então, que essa seja o norteador para o teu negócio, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. E, em nome de Jesus, já deu tudo certo. Somente confia e busca os princípios. E quero agradecer a vida do Maicon, um testemunho sobrenatural, algo abençoado, né? Com certeza edificou as nossas vidas, edificou a vida da nossa audiência, Anderson também, Raul, né? Pela oportunidade, muito grato. Eu sei que o Senhor está nesse negócio. Esse podcast é uma ferramenta para curar, para libertar, para fazer nascer novos empreendedores. Algo vai acontecer, vai haver um rompimento poderoso aí nessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Anderson, mensagem final para a turma aí. Que podcast, hein, meus amigos? Eu avisei vocês, né? Muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui. Vou fazer o dele também. Tu sabe que a gente comenta, né, que se uma palavra que a gente coloca um podcast levar para uma pessoa, a gente já está muito feliz. E hoje eu tenho certeza que uma pessoa foi tocada, que fui eu. Eu vejo assim que parece que o podcast foi destinado. Me identifiquei muito com a tua história, assim, Michael, muito mesmo. Eu tenho algumas cicatrizes ainda. Não tem algumas e algumas já cicatrizando, né, nessa minha vida aí, tanto de empreender, né? E vejo que o Raul vai ter que colocar isso na frente, porque eu vou ter que rever algumas vezes aí para, né, os assuntos aí que a gente conversou. Foi muito bom mesmo.
de algumas coisas que o pastor também mencionou e dizer, pô, mas será que eu estou fazendo certo? Né? Para mim mesmo, né? Pô, será que eu estou fazendo certo lá na minha empresa? Será que é esse mesmo caminho? Eu estou ouvindo as pessoas certas? Não estou ouvindo, né? E muito aconteceu, né, de ouvir talvez as pessoas erradas, né? E pensar que eram certas. E agora Deus está me mostrando que não, que eu acredito, né? Tenho certeza disso, que em oração ele fala que eu estou no caminho certo. E hoje eu vou para casa, né? Eu vou para casa com um ensinamento que eu tirei dessa mesa aqui, desse podcast, dos meus amigos, que eu vejo quase todos os dias, né? E também do Mike que conheci hoje, de que a gente aprende a cada instante, a cada momento, a cada palavra, a cada sílaba que é falado, assim, a gente, pô, isso aqui é para mim, né? A cada eu acho que o Espírito Santo hoje trabalhou muito hoje aqui, né? Por cada um de nós, né? De colocar, de dizer, fala isso que ele precisa ouvir, fala aí, Maico, comenta isso que alguém ali está precisando ouvir, o Anderson está precisando, o Raul, enfim, o pastor, nosso amigo Lucas lá do outro lado. Então, foi muito bom. Olha, muito bom mesmo estar aqui e tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a encontrar um caminho. E se você está com dificuldade hoje, Deus não desperdiça dor. Ele vai te honrar, coloca ele no jogo, que as coisas vão acontecer. Maravilha. Lucas, vem cá, deixa eu mostrar a carinha aqui. Vem cá. Aí. O Lucão tá aqui com nós, ele que tá dando qualidade aqui pra gente, ele que tá ali nos bastidores, homem de Deus, Neemias na raiz. Esse homem é Neemias na raiz. Obrigado, mano. Obrigado mesmo. Muito obrigado aí, Lucas. Será que eu posso agradecer ele? Eu não sabia se podia te agradecer, Lucas. Pode sim. Gente, Raul, quer falar, claro? Sim. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, em cujo tempo dará o seu fruto, e a folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Salmo 1. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Que palavra, hein? Bom, eu ia fazer uma apanhada, eu acho que vai ficar complicado agora. Deixa eu tentar. Cara, te inscreve no canal, caramba, porque não inscreveu ainda. Já tá inscrito no canal? Já acionou o sininho? Já comentou? Deu teu like? Compartilhou isso aqui? Compartilha. Isso aqui é bênção, isso aqui é instrumento. Então é para você. É para você que está aí do outro lado, que a gente trabalha, que a gente traz histórias como o do Michael aqui. Bom, a minha função aqui é dar uma resumida. Não sei se precisa resumir, mas eu queria trazer rapidamente algumas lições. Coloca Deus no jogo, o jogo muda. Simples assim. Não é sobre o lugar, não é sobre o que tu tem, é sobre a presença do Senhor. Se alguma coisa não está indo bem, está faltando presença às vezes. Não é só, né? Eu brinco, né? Ir só lá na igreja, no domingo. Não. É sobre viver. Viver com o Espírito Santo. Permanecer com Ele. Ter a presença, ouvir bons conselhos. Saber quem te cerca. E conduzir teus negócios como Deus está te orientando. A gente falou várias vezes aqui que isso aqui é o nosso manual. O Michael deu testemunho. Estudou, foi, deu um monte de volta, assim como eu. Estudar psicologia e voltar, tá tudo aqui. Quer um manual? Leia a Bíblia. Tem um manual de como se portar, como liderar, como prosperar, como agir em momentos de crise, como encarar desertos, está ali. Então quero te convidar mais uma vez para compartilhar esse conteúdo se você gostou. E seja bem-vindo. Compartilhe aqui o conteúdo com outra pessoa que talvez não serviu para você essa palavra, mas foi através de você para ouvir essa palavra e compartilhar com alguém que precisa ouvir o que foi contado e falado aqui hoje. Gente, obrigado, uma honra demais estar ao lado de vocês e ter produzido esse conteúdo. Gente, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tem um alvo a alcançar, rima para declarar, não
vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou,